Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E hoje trazendo para vocês mais um episódio aqui daquela série que eu faço analisando a carteira dos membros aqui do meu canal. É uma série, para ser bem sincero, que o pessoal gosta bastante. Comecei aqui, eu nem me lembro mais quando eu comecei, já fiz vários episódios para ser bem sincero. E essa série aqui é muito boa pelo seguinte, tá? Eu trago a minha opinião em cima da carteira que os membros do canal me mandam. Carteiras diferentes, com escolhas diferentes, às vezes com estratégias diferentes, mas a estratégia central da carteira é sempre a mesma, que é buscar a renda passiva. Alguns deles usam estratégias mesclando FIIs com ações, outros estão buscando ações internacionais com ações Brasil, alguns outros renda fixa com fundos imobiliários, enfim. A ideia aqui é trazer para vocês diferentes visões, mas tentando seguir um objetivo principal, que é buscar uma carteira de previdência que proteja seu patrimônio, que te gere renda passiva ao longo do tempo. Beleza? E hoje eu quero fazer aqui mais uma análise, portanto, lembrando que esse é um dos benefícios dos membros aqui do canal, que se quiserem podem colocar a carteira no Investidor 10 e me mandar o link para fazer aqui um vídeo dando a minha opinião. Fora isso, você tem acesso a planilha de preço teto, a vídeos exclusivos, a lives exclusivas. E volto a dizer, 2025 ano super importante para a comunidade de membros, muito benefício novo vindo e também uma atenção muito especial à uma geração de renda passiva dolarizada na carteira, tá? Eu estou construindo junto com os membros uma carteira internacional, tá? Pública aqui, então faz muito sentido, custa R$20 por mês, só você clicar no botão Seja Membro. Se não estiver vendo o botão, tem um link na descrição, basta você clicar lá e fazer parte, pelo menos testar aí um mês, beleza, gente? Bom, o negócio é o seguinte, hoje, fazer aqui dando a minha opinião sobre a carteira do Rodrigo. O Rodrigo me mandou aqui uma mensagem, né? Ele falou que ele era médico. Ele é médico, tá? Então ele começou investindo há bastante tempo, acabou parando, né, por conta ali depois das complicações, quando ele estava lá, enfim, cuidando do pessoal que estava na época da pandemia, disse que não conseguia mais investir e voltou a investir há pouco tempo, tá? Mais ou menos ali no mês 9 de 2024, tá? Vamos dizer assim. E aí foi quando realmente o patrimônio dele cresceu e agora ele voltou a ter esse foco na carteira. A ideia dele aqui, que ele sempre me fala, né, é focar nas ações pagadoras de dividendos, mas ele gosta dos fundos imobiliários, ele me falou isso porque ele gosta de ver aquele fluxo mensal de renda. Não tem problema, desde que, claro, as escolhas de fundos imobiliários sejam escolhas interessantes. Sempre falo isso, um portfólio bem diversificado, com fundos de tijolo, ao mesmo tempo que você, se quiser, né, pode ter fundos de papel também, mas cuidado também com aquela concentração em alto risco nos fundos imobiliários. Isso aconteceu há um tempo atrás, tá? Onde a gente viu vários e vários fundos imobiliários, especialmente de papel, né, pagando yields altíssimos. O pessoal concentrou toda a carteira e aí a gente viu o que aconteceu com vários e vários deles, né? Especialmente quando a gente teve aquela crise de crédito ali. Então é importante que você tenha, assim como as ações, que você diversifique sua carteira, que você tenha escolhas, na minha opinião, que tendam a ser mais previsíveis e, portanto, mitigadoras de risco no seu portfólio. É o que eu faria se eu tivesse fundos imobiliários. Beleza? Mas daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre isso. Uma carteira que também tem aqui ETFs, e aqui a parte internacional dele, tá? Ele faz via IVVB11, já dando aqui o exemplo, o spoiler, na verdade, para vocês. Eu recomendo, claro, sempre que você invista diretamente lá fora, aqui você vai garantir realmente a diversificação, a separação do seu patrimônio, mas se você ainda não consegue ou não quer, ou por alguma razão, você pode fazer isso via ETFs aqui dentro com o IVVB11, que é exatamente o que ele tem aqui. Tem um pouquinho de renda fixa, aqui um título de renda fixa e também tem aqui tesouro direto também, que a gente já vai falar disso daqui a pouco. Beleza? É uma carteira mais ou menos R$200 mil aplicados, então é uma carteira já com uma certa robustez aqui. Beleza, gente? Em termos de ações, vamos falar delas primeiro, tá? 8 ativos não é muito, tá? E não é pouco, então acho que, na minha opinião, é uma condição ideal aqui, até porque com 8 ativos você já consegue fazer o que eu chamo de uma diversificação talvez muito otimizada. Então, ao mesmo tempo aqui que ele perceba, né, tem setor financeiro e separa dentro do setor financeiro entre banco e seguros, tem aqui ações da ISA Energia, né? Então, empresa de energia, transmissoras, Taesa e ISA, CEMIG aqui na parte de distribuição, geração, tem empresa ligado a commodity, aqui é uma commodity mais defensiva, que é a própria celulose, né, com a Klabin, tem mais um banco, grande banco, e tem uma small cap pagador de dividendo. Então você percebe aqui que você tem uma diversificação otimizada, diferentes setores, mas focando naquilo que importa, que são os setores best, tá? Chamo a atenção para o seguinte ponto, tá? E aqui chama a atenção da forma positiva, tá? Na minha opinião. Perceba aqui que não há nenhuma questão excessiva aqui de concentração na carteira dele. Então, claro que existe posições maiores, como é o caso de Banco do Brasil, na maioria das carteiras aqui, eu diria que 95% das carteiras aqui que eu analiso, e a minha está incluída nisso, Banco do Brasil é a maior posição, mas sem também deixar aquela posição que se sobressai sobre tudo. Então, algumas carteiras, pô, sei lá, 70% de Banco do Brasil. Na minha opinião,
ter 70% de Banco do Brasil é praticamente você ter 100% da sua carteira em Banco do Brasil. Então eu não gosto muito de ter essa concentração tão grande, e aqui ele faz isso aqui de uma forma muito positiva, pelo menos essa é a minha visão. Que eu posso chamar a atenção aqui para ele? Se a gente for olhar aqui nos gráficos, tá? E aqui, de novo, não é chamando a atenção da parte negativa não, tá? Mas é só para trazer um pouco de contexto. Olha como o setor financeiro, ele é um setor predominante na carteira, tá? Então hoje você tem 60% da sua carteira referente ao setor financeiro, com bancos e seguros, tá? Então bancos aqui representam quase 40% da carteira e as seguradoras quase 20%. Então assim, é um perigo isso? Não, não é um perigo, mas perceba que você está bastante concentrado em um setor que, se por alguma razão algo de errado acontecer, você vai ter um prejuízo maior na sua carteira nesse sentido, tá? O que eu gosto sempre de fazer? Se você começa a perceber uma alocação excessiva em um determinado setor, primeiro, você olha para as empresas, tá? Não está tão focado em uma só empresa. Aqui lembrando, o que eu falei para vocês era da carteira total, aqui se a gente for olhar só para ações, Banco do Brasil 24%, mas olhando para a carteira dele inteira 13%. Você olha primeiro para as ações, depois você vai olhar para os segmentos, depois você vai olhar para o setor. Eu diria aqui que para você simplesmente dar uma equilibrada nisso, o que você pode fazer? Comprar talvez um pouco mais de elétricas, aproveitar esse momento, né, onde as elétricas dão margem de segurança para aumentar um pouco a sua posição, ou até mesmo aumentar um pouquinho mais a sua exposição a empresas ligadas a commodities. Há uma sugestão que eu tenho aqui para você, né? Caso você queira, isso aqui, de novo, não é uma obrigação, é uma sugestão. O que você pode fazer, que eu acredito que ainda tenha um pouco de espaço, tá? Você pode colocar uma outra empresa de commodity na sua carteira, uma posição pequena também. Pode ser uma Petrobras, pode ser uma Vale, com dificuldades, não é um cenário tão simples assim, é um cenário desafiador, mas se você for olhar pela ótica do dividendo, tá? Aparentemente é um dividendo bom. Eu estava até conversando com o analista da Genial, né, no dia de ontem, antes de eu estar gravando esse vídeo aqui, e pô, ele falou para mim que nas condições atuais, na cotação atual de Vale, é 3% de yield para 2025, tá? Então é bastante interessante, para ser bem sincero. E aí isso traz um pouco mais de diversificação para sua carteira e, claro, traz um pouco mais de volatilidade também, por conta da empresa ligada a commodity, mas eu acho que te tira um pouco dessa concentração excessiva no setor financeiro. De novo, não que seja um problema, é só aqui uma sugestão, beleza? Em termos aqui dos fundos imobiliários, como eu sempre falei para vocês, né, não é a minha especialidade aqui os fundos imobiliários. O que eu sempre gosto de deixar aqui muito claro para vocês é o que eu falei no começo do vídeo, e agradeço muito a quem está comentando aqui em vários vídeos que dão as opiniões sobre os FIIs. São aqui FIIs bastante conhecidos, para ser bem sincero, grande parte deles, né? FIIs de qualidade, se você for olhar de um cenário mais macro, né? Do que se diz no mercado. Então, HGLG, o KNRI, o XP Malls também são fundos de bastante qualidade, tá? O BTLG também aqui, fundos ligados à logística. Perceba, a diversificação é interessante, acho que isso daqui ele faz muito bem. Então, aquilo que eu comentei no começo aqui do vídeo, dessa concentração excessiva, especialmente em fundos de papel, high yield e tudo mais, não acredito, pelo menos nessa visão aqui que eu tô vendo, que está acontecendo nisso na carteira dele, e portanto acho que esse é um movimento oportuno que você pode fazer. Eu sempre tomaria cuidado com uma concentração excessiva, especialmente em FIIs de papel numa carteira, mas para ser bem transparente, olhando aqui, não acredito que não seja isso que está acontecendo com a carteira dele. Beleza, se alguém tiver alguma opinião aqui de chamar a atenção da forma negativa ou com o fundo imobiliário aqui, por favor, deixe nos comentários para ajudar ele. Os ETFs que eu falei, o IVVB11, perceba como isso daqui é importante na carteira, tá? Tá para se proteger, inclusive, dessa desvalorização cambial. Então, o IVVB11 ele tem ali o câmbio como uma das variáveis que mexe na sua cotação. Lembrando, isso aqui se expõe às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Recomendo que sempre, no futuro, você passe a fazer isso de forma direta lá fora, investindo em ETFs e uma corretora lá fora. Beleza? Como eu faço e como os membros aqui todos têm acesso à minha carteira pública internacional também. Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, tá? Acredito que tenha sido uma boa taxa, mas perceba que ele tem perdido um pouco de dinheiro agora por conta da marcação mercado, então lembre sempre disso, né? A renda fixa, ela varia ao longo do tempo, né? A renda ela é fixa, o preço não. O preço ela sofre, o preço dos títulos, né? Ele sofre essa oscilação por conta da marcação mercado. Como a gente teve uma abertura da curva de juros, a gente teve, portanto, esse preço, né? O preço desses títulos corrigindo para baixo, tá? Mas claro, se você levar ao vencimento aquilo que foi te prometido vai ser cumprido, beleza? Mas, claro, tem que levar ao vencimento. Por isso que algumas pessoas
né, às vezes até gostam de fazer um pouco de trade com ativos de renda fixa. Não é o que eu recomendo, não acho que isso é interessante, mas tem gente que às vezes compra um determinado título e sai em um momento antes do vencimento com resultado positivo por conta da marcação ao mercado. Tá? Tem mais um aqui, ativo de renda fixa, mas uma quantidade até que relevante, para ser bem sincero, da carteira, mais ou menos 10 mil reais, que é um CRA de Minerva pós-fixado. Tá? Então, de novo, ele não me falou o porquê que ele tem esse tipo aqui de ativo. Acredito que seja mais, talvez, por conta da diversificação da carteira. Beleza? Poucas coisas para chamar atenção da parte negativa aqui, para ser bem sincero, na verdade nada da forma negativa. O que a gente pode sempre ver aqui? Em termos de proventos, o pessoal falou para a gente sempre acompanhar isso, né? Que às vezes eu esqueço de mostrar. Então perceba aqui, né? Lembra que ele voltou a fazer a carteira dele há pouco tempo. O que já tem provisionado para 2025 é igual ao que ele recebeu em 2024. Tem certeza que 2025 pode mais que dobrar, né, aqui o que ele recebeu em 2024. E perceba que para 26 você já tem, inclusive, até provisionado um pouquinho de dividendo. A ideia é essa, né? Você aumentar a quantidade de ações na sua carteira para que os seus dividendos anuais sejam cada vez maiores do que comparado aos anos anteriores. E assim você vai crescendo a carteira e vai vendo que as coisas estão indo muito bem. Em termos de lançamentos, tá? Você perceba que ele faz aqui o que eu sempre gosto de chamar de aportes em tranches, tá? Então é de pouquinho em pouquinho. Vendeu aqui um pouco de Gerdau, na verdade acredito que vendeu tudo, né? Porque não tá mais aparecendo ali. Pô, compra Banco do Brasil, compra BR Partners, compra Ex Energia, compra os FIIs. Sempre de pouquinho em pouquinho, acho que isso aqui acaba sendo interessante. Esse aqui foi o aporte que mais chamou atenção, né? Muito provavelmente foi o início da posição dele aqui em BR Partners, tá? Tudo de uma vez. Perceba o seguinte, dica que eu posso dar para ele, que se ele estiver vendo esse vídeo agora. Último aporte dia 27/12, já no dia 17/1. Tem muita margem de segurança em praticamente tudo na bolsa, em renda variável, tá? Então, continue a fazer seus aportes, tá? Faça os seus aportes de forma consistente nesse momento, porque você vai conseguir aumentar a quantidade de ações. E volto a repetir, os resultados dessas empresas, pelo menos de acordo com as projeções, tendem a ser mais interessantes que no ano passado. Portanto, o dividendo por ação vai ser melhor. Então, volto aqui a repetir, aporte de forma consistente, porque isso aqui vai ajudar você no futuro. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.